de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST. Somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Bem-vindos à RSTP. Abrimos hoje este espaço em entrevista para uma conversa com o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Vamos conhecer um pouco as expectativas e os desafios desta organização e dos trabalhadores em São Tomé e Príncipe para este novo ano, o ano 2025, que acaba de começar, na verdade, estamos ainda no mês de janeiro. João Tavares, bem-vindo à RSTP e obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Da nossa parte também, obrigado e tudo de bom para o programa em defesa da democracia. Muito bem. Senhor João Tavares, estamos a começar o ano 2025, um ano que, pelo menos ao nível político no país, começou de uma forma um pouco, digamos, inesperada, com algumas surpresas e algumas decisões políticas, mas eu queria perceber, sobretudo, da parte dos trabalhadores. Como é que a ONSTEP está a olhar para esse ano? O que é que espera, de facto, em termos gerais para já? E eu vou entrar em umas questões mais concretas para este ano. Quais é que são as expectativas dos trabalhadores? Bem, eu acho, antes de mais, como dizia, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que este ano, ao iniciar, criou um novo horizonte, uma nova luz na democracia. E isto, para o movimento sindical, é muito importante. Porque quando não existe a liberdade sindical, então está em causa a democracia. E como disse muito bem, este ano abriu uma nova luz, uma nova porta. E as expectativas do trabalhador, de uma forma geral, é a melhoria das condições de vida e de trabalho. Entre linhas, essas condições de vida passam pela melhoria salarial. Isto é o que nós esperávamos no final do ano, com a entrevista, o discurso do ex-governo, que dizia que iria melhorar as condições salariais, embora que não tivera discutido conosco essa melhoria. No entanto, estávamos à espera qual seria a proposta. Vamos entrar aí, mas já agora que tocou nesta questão da liberdade sindical, nós ouvimos também, mais ou menos na reta final do ano passado, um representante também da ONSTEP a referir sobre esta questão do condicionalismo, o condicionamento da liberdade sindical no país. O que é que queriam referir com isso? Os sindicatos não se sentiam livres, particularmente na vigência no mandato do anterior governo liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada? Sim, a verdade é que se diga. Nós, no ano passado, em junho, tivemos um encontro com o ex-chefe do governo e abordamos a questão da melhoria salarial. E também abordamos a questão do impacto do IVA na vida socioeconômica e na melhoria da economia do país. Na altura, o chefe do governo disse-nos que também, no mês de julho, iria discutir conosco essas questões que nós levantamos. Chegou o mês de julho, coincidentemente foi o mês da conferência do chefe de Estado. E nós protelamos, sempre, deixa passar a conferência. E no final de julho, mandamos uma nota a dizer, Sua Excelência, já terminou o mês de julho, foi um ano um bocado difícil para o governo, por causa da gestão da conferência. Mas uma vez que já passou a conferência, eis que está na altura para nós retomarmos o nosso encontro. Mandamos nota 2 vezes, não respondeu.
Isso pôs um pouco preocupados. Nós ficamos preocupados porque o espaço para o diálogo com a entidade empregadora principal é o governo. Se não o fez, então ficamos de mãos atadas, entre aspas. E a partir daí começamos a fazer o nosso trabalho com os nossos membros para vermos que passo nós iríamos dar. E nesse período o governo comunica, não nos comunica, mas pela comunicação social, dizendo que está a projetar a melhoria salarial, que não sei o quê, para o ano 2025. E nós disse, está bem, vamos esperar que sejamos chamados. E por outro lado, ao preparar o Orçamento Geral do Estado para o exercício seguinte, geralmente somos chamados no quadro do Conselho de Concertação Social para emitir a nossa opinião sobre o Orçamento Geral do Estado. O Conselho de Concertação Social para vocês não funcionou devidamente nos últimos anos? Então, nesse quadro, ouvimos que a proposta de orçamento tinha sido enviada para a Assembleia, não nos disseram nada, até que terminou o ano, não fomos informados, não fomos tidos nem achados. Isso está a falar de 2022 ainda, é isso? Não, estamos a falar de 2024. 24, exato. 24, que é para a transição para o 2025. Ficamos nessa, espera, não espera, e então surge essa crise até que o governo acabou por cair. Mas, no fundo, é isso que eu queria perceber de forma mais clara. A relação com o governo anterior não foi a melhor para a ONSTEP, é isso? Não foi a melhor para a ONSTEP, quem sabe para outras organizações sindicais. Okay. Porque nós solicitamos encontros para falar sobre os problemas da vida do trabalhador no quadro legal, que é o Conselho de Concertação Social, que o governo não reuniu o Conselho. Só uma vez? Só reuniu uma vez no princípio do ano, creio no final do ano, e que só foi uma questão de minutos. Tanto é que o nosso representante, que estava na reunião, não emitiu nenhuma opinião sobre o resultado daquela reunião. Portanto, de lá para até o final da queda do governo, não houve mais encontro. Mas apontavam, e o João Tavares acabou de dizer, que a liberdade sindical estava em causa. Que é mais do que o não funcionamento do Conselho de Concertação Social. Sim, porque... Que sinais, que evidências poderiam apontar deste não funcionamento ou condicionamento da liberdade sindical, presumo, por parte do governo, é isso? Por quê? Porque o governo representa o Estado. Quando o governo não cumpre a lei, deixa mau exemplo para o empregador privado. E o governo tinha essa atitude antissindical. Pedia esse encontro com o governo não respondia. Os sindicatos, não central, faziam o mesmo pedido ao Ministério que não respondia. Quando o governo não atende, não responde aos pedidos do sindicato para ouvir enquanto entidade empregadora, está por sem causa. E no mês de junho, é o mês de conferência da OIT. Geralmente, a participação na conferência é tripartida. O ministro do Trabalho foi sozinho para a conferência, não levou a Câmara de Comércio, nem levou a representação dos trabalhadores. Quer dizer, ignorou. Isto quer dizer que não reconhece os direitos dos trabalhadores, nem tampouco da entidade empregadora, que é o setor privado. Então, na nossa leitura, a nossa liberdade estava por sem causa. E algumas empresas públicas, sobretudo, em que o governo tem maior poder, faziam das coisas que não eram normal. Nós chegamos a pedir encontro com a Enapor não respondeu. Onde os trabalhadores são nossos filiados. Nessa perspectiva, e muitos outros exemplos que nós fomos vendo, então entendemos que a liberdade sindical estava em causa. Entretanto, o Presidente da República decidiu demitir o anterior governo no dia 6 de janeiro, logo no início do ano. Há um novo Primeiro-Ministro, há um novo governo e, particularmente para a área dos trabalhadores, há um novo Ministro também. Como é que veem para esta decisão, para, digamos, esta mudança? Bem, para nós, essa mudança foi uma vitória. Primeiro, aquele ar que as pessoas sentiam-se mesmo na rua, de medo,
deixou de existir no dia seguinte. Lia-se no rosto das pessoas uma outra manifestação. E para o movimento sindical foi excelente medida tomada. Embora que estamos ainda muito cedo, mas na semana passada o chefe de governo chamou-nos. Chamou a UNSTEP, chamou o GT e chamou a Câmara de Comércio num encontro de cortesia, dizendo que estaria disponível para trabalhar com os parceiros sociais. Foram chamados, não precisaram solicitar o encontro, Não. é isso que está a dizer. Muito cedo fomos chamados logo na primeira hora. Então, para nós, diz o quê? Que a coisa é outra. Mas vamos esperar para poder dar a nota final. Mas o princípio diz tudo, porque em Santo Tomé diz que quem bem lavar nunca consegue na escada. Portanto, por que eu digo isso? É um chefe de governo nosso. Foi o diretor do orçamento, lidou com as organizações, com a Câmara de Comércio, foi ministro das Finanças e da Economia, lidou conosco todo esse período. Depois, como governador do banco, também teve boas relações com nossas organizações, sobretudo com a UNSTEP. Tudo indica, e é alguém que vive em São Tomé e conhece os problemas do país. Então, se quiser fazer um bom trabalho, tem requisitos e meios para o fazer. Por isso, da nossa parte, como nós manifestamos para a Sua Excelência o Ministro, dizendo, o Primeiro-Ministro, dizendo que da UNSTEP conta conosco. Foi um encontro de cortesia, mas, entretanto, e já o disse no início, naturalmente a grande expectativa dos trabalhadores para este ano é o aumento salarial, ou pelo menos a melhoria da situação salarial. Há um acordo com o governo que esteve em funções entre 2018 e 2022, que entretanto não foi implementado na sua plenitude pelo anterior governo liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, e este governo de Patrício Trovoada tinha dito e fez, segundo o que se sabe, um trabalho para a revisão da grelha salarial. O João Tavares aqui fez referência que, embora não tenham sido convidados para a preparação deste trabalho, eu queria perceber se nesta altura já receberam esta proposta de revisão da grelha salarial. Qual é que é a vossa apreciação sobre este projeto, este trabalho que já foi feito segundo as informações que são públicas? Para dizer a verdade, nós fomos surpreendidos através da mídia e da comunicação social pública e privada essa decisão do governo, que não é normal. Portanto, o que ouvimos na rádio, lemos no Facebook, não nos faz fé. Porque nós não teríamos palavra para dizer aos trabalhadores o que é que há na mesa com o governo. Então, ficou assim. Ouvimos, ficou assim. Não passou disto. Com o atual governo, chefe de governo, tivemos encontro com a presença também do ministro do Trabalho. Como eu dizia, foi um encontro de cortesia. Trocamos algumas informações, mas não houve nenhum compromisso e ficou previsto para agendar encontros com os parceiros sociais no quadro legal dentro do Conselho Nacional de Construção Social. Então, vamos esperar por esse encontro para abordarmos as questões que brigam com o interesse dos trabalhadores. O governo anterior, e há dias ouvimos o ex-primeiro-ministro dizer que este trabalho está concluído e que traria alguma melhoria significativa para o rendimento dos trabalhadores. Até ao momento, os sindicatos, ou pelo menos a UNSTEP, não recebeu a tal proposta que o anterior executivo teria feito para a revisão da grelha salarial? Eu até agora considero São Tomense. As coisas de São Tomé é ver para crer. Mas eu quero perceber sobre o documento em si. O documento, para dizer, como eu dizia atrás, nós não conhecemos. Não sabemos qual é o valor. Tanto é que nunca, nas nossas reuniões, nunca ousamos dizer ao trabalhador de que para 2025 haverá melhoria salarial. Não ousamos falar disto. Porque nós não vamos falar de uma coisa que nós não conhecemos. Qual é a proposta? Não sabemos. E quando houve essa situação da queda do governo, que
ex-primeiro-ministro, fez seu discurso, falando que já vai acertar com o sindicato, que não sei o que lá, tudo não passa de... Não corresponde à verdade. Porque eu não estou em altura de dizer para qualquer um cidadão ou qualquer outro trabalhador que a proposta do governo era 5 ou 4 ou 0. Eu não vou inventar números. E o que lhe parece essas declarações do ex-primeiro-ministro que agora, sabe-se, está ausente do país e vem publicamente dizer que o trabalho está concluído e que há condições para a melhoria salarial nesta altura que ele já não é primeiro-ministro? Como é que o sindicato Eu acho que, pela experiência que nós temos, é normal. Porque quando a gente está fora de casa, para na rua e diz para o outro: eu pintei a casa, mudei teto, fiz tudo de melhor. Mas quem estava dentro daquela casa não viu nada. Então, aquilo que disse o ex-primeiro-ministro para nós, a nossa organização, não deixa de ser publicidade enganosa. Porque nunca o ex-primeiro-ministro chegou a chamar as organizações sindicais para dizer para meus caros, para 2025, a nossa proposta é essa. Para nós dizermos: está muito, ou está pouco, ou está bom, mas vamos ajustar um pouco aqui. Não aconteceu. Então, para concluir essa questão, é dizer à comunicação, à imprensa, que um dos princípios da democracia não existiu no governo Patrício Trovoada, que é o diálogo. Quando não há diálogo, a democracia está em risco. E a nossa apreciação, que dizemos que não há liberdade sindical, é isso. Porque o diálogo é que nos leva a entender que as coisas estão boas ou estão más, há dificuldades, o que é que nós podemos fazer para melhor. Não houve diálogo. Esse governo não houve diálogo. Está a entender? 2 anos da governação, que só reuniu com parceiros sociais 1 ou 2 vezes. O 2024 que acabou, só conhecemos talvez uma reunião, o que não é normal. Num país com problemas, com dificuldades, dentro do mundo global, cheio de complicações, com guerra econômica, guerra armada, com tudo isso, nós entendemos que tudo não é maravilha. Mas quando há diálogo entre as pessoas, aparece o entendimento. E por isso que, quando nós falamos e que o nosso representante, numa formação, no hotel Praia, declarou que a liberdade sindical está em causa, é isso que nós discutimos na nossa organização. E essa mensagem é que nós passamos para os nossos membros. Entretanto, o Presidente da República apelidou de uma nova era com a mudança do governo e, como já foi aqui vincado, a melhoria salarial é uma das expectativas dos trabalhadores para este ano. Vai ser, de facto, uma exigência dos sindicatos para o atual governo? A melhoria é para este ano? Terá de ser para este ano? Não, nós vamos conversar, como o governo já prometeu, agendar encontros no quadro legal, concertação social. Vamos ouvir do governo e vamos também manifestar as nossas preocupações. Mas o que é que vão defender? Acham que terá de ser, porque até agora sempre defenderam que é necessário o aumento das condições salariais dos trabalhadores? Sim, porque mesmo que a gente não exija, não peça este aumento, na lei da economia diz que sempre o salário tem que ser atualizado em função da inflação. Está na lei do Código de Trabalho, a Lei 6/2019, que fala que o rendimento dos trabalhadores, seja no setor privado ou no setor público, deve ser ajustado em função da taxa de inflação. É o mínimo que se pode fazer. Então vamos esperar para ver desse governo o que é que ele pensa relativamente a essa situação. Só a partir daí que nós podemos pronunciar
sobre esse assunto. O governo está na fase já de organização. Além da organização, de finalização do Orçamento de Estado de 2025. Vão mesmo esperar, não vão antecipar, não querem aproveitar este momento para lançar a vossa posição quanto a esta questão do aumento salarial ou não? Nós entendemos que o governo abriu a porta. Logo na segunda semana, creio, depois da tomada de posse, chamou o sindicato. Disse que está aberto para trabalhar com os parceiros sociais, dentre eles as organizações sindicais. Então vamos esperar para ver. No quadro próprio, na mesa própria, dizer, está bem, o senhor chamou-nos, disse que íamos conversar sobre determinados problemas. A nossa preocupação é isto, ou é aquela, ou é outra. E na base do primeiro encontro e dos outros encontros que virão consecutivamente sobre o mesmo assunto, naturalmente podemos abordar a questão do salário, uma vez que é um problema que se arrasta já há algum tempo para cá. Está a dizer que não vai propriamente exigir deste governo, eu não queria falar propriamente do acordo que têm, que sempre defendeu que ele deve ser implementado. Sim, do acordo que nós temos, que existe, está na lei promulgada pelo Presidente da República, nós vamos exigir a sua implementação, porque há setores que não está a aplicar. Vamos pedir a implementação conforme a lei diz. Porque há setores... Mas a lei dizia que nesta altura o salário mínimo por si só já deveria... Está no X. Exatamente, o que portanto, não está. Não está. Portanto, eu creio que nós não vamos chegar lá, porque o mesmo salário que está acordado, publicado, de 2.500 dobras como salário mínimo, o Estado não está a aplicar. Para todos. Para todos. Então nós temos aqui corrigir esse erro, depois avançar por outra fase. Porque se não corrigirmos esse erro, em que um ganha 2.500, outros não ganham 2.500, o exemplo é, na lei diz que ao ir-se de férias, o subsídio de férias é igual a salário. Não está acontecendo. É 2. O governo no ano passado pagou o 12º, não de acordo com o que está com o salário. 13º. 13º, obrigado. Pagou o 13º, não de acordo com o que está na lei. Pagou menos. Então nós temos aqui e pedimos para explicar-nos o que é que está acontecendo. Não vamos tiro nem achado. Então, uma das questões que nós podemos ou devemos abordar com o governo é a regulamentação dessa irregularidade. Porque esse salário de 2.500 deve ser pago no 13º, deve ser pago no subsídio de férias, mas não paga por quê? Tem que ter uma explicação. Mas muitos setores, ou a maioria dos setores, receberam o subsídio de férias e o 13º. Está a dizer que não se pagou a globalidade do salário de base? É isto? Não pagou. Para ninguém ou para alguns? Para ninguém. Por quê? O salário de base, que é o mínimo, é 2.500, pagou-se 1.100. Então não é salário, não é o 13º, que é igual ao salário da pessoa. E quando não se paga o que está na base, 2.500, quer dizer, categoria superior, tem a mesma repercussão. Está-se a pagar o salário que já vinha desde os anos antes do acordo. As pessoas talvez não se perceberam, não manifestaram, mas tivemos essa reclamação na nossa organização. Os representantes sindicais disseram: o governo não está a pagar aquilo que foi acordado. Está bem. É isso que aconteceu. Então, é preciso corrigir esse problema depois para avançar para uma outra fase. Este ano, porque é isso também que os trabalhadores querem entender. Os sindicatos vão defender, vão exigir, se quisermos, o aumento do salário para este ano, ou vai ser a negociação, como está a dizer, para corrigir os erros e talvez só para o ano é que irão pegar agora como desafio o aumento do salário de base? A nossa preocupação é corrigir o primeiro.
o erro. E em função daquilo que o governo perspectiva em relação ao salário, perspectiva em relação ao orçamento que tem, porque o chefe do governo disse-nos que já vai tentar corrigir ou adaptar o orçamento que já vinha, que era um propósito, já existia, para o ano em curso. Mas não estaria a ser, digamos, um pouco, não sei o melhor termo a usar, mas digamos que mais passivo com o atual governo, quando na altura sempre exigiu do governo anterior o aumento de salário, a aplicação do acordo que existia anteriormente e sempre criticou que a situação do trabalhador está difícil, o custo de vida e o salário tinha que ser aumentado há 2 anos. Nós fizemos isso e continuaremos a fazer. Mas é preciso entender uma coisa. Um governo que assume a liderança em menos de um mês, nós temos que ouvir da pessoa. Só tem que nos dizer o que é que a pessoa pensa, o que é que tem, o que é que não tem e como é que vai ser. Para nós situarmos antes de fazermos avançar. Mas o sindicato tem as suas fontes, tem os seus dados. Aliás, sempre que se pronunciavam antes era neste sentido. Defendiam medidas e políticas, inclusive cortes, lembro de várias conversas nossas, que o Estado deveria fazer, que a partir daí deveria colocar o foco na situação dos trabalhadores para aumentar e melhorar a condição dos trabalhadores. Isto é o nosso foco. O nosso foco fundamental é melhoria das condições de vida e de trabalho, a partir da melhoria salarial. E já existe um projeto de melhoria salarial, que não foi cumprido em 2023, nem tampouco em 2024. Mas é preciso ouvir do atual governo o que é que ele pensa sobre esse projeto. Porque nós temos que conversar. Existe, é um compromisso do Estado. Mas eu coloco a questão porque, na altura, também quando houve a mudança de governo, os sindicatos não deram esta abertura ao novo governo de também se pronunciarem quanto a isso. Sempre exigiram a aplicação do tal compromisso de Estado que está a dizer. Por que agora não exigem o cumprimento do compromisso de Estado? Nós não sempre não vamos exigir. Até agora o João Tavares não vincou isso que será uma exigência do sindicato. É preciso perceber. Nós somos parceiros sociais. Nós não somos adversários. Alguém que chama o senhor e diga a minha perspectiva é trabalhar convosco. Essa informação passou. Retemos. Vamos ver o passo seguinte. Que é, quando o governo convocar, naturalmente será antes de aprovação do Orçamento Geral do Estado para este ano, teremos espaço para negociar, para conversar. E aí vamos abordar as nossas preocupações. E naturalmente, a questão do salário é um dos pontos fundamentais. Mas não é por aí que nós vamos começar já a dizer coisas que no quadro próprio tem que ser discutido. Mas essa é que é a grande questão. É que o público, não só os trabalhadores, mas a própria população, quer estar preparada do que o sindicato pensa. Se o atual governo entender que não há condições para a melhoria salarial, o sindicato admitirá isso? Acha que não há condições neste momento para aumentar o salário? É preciso provar. Mas daquilo que conhecem do país, daquilo que conhecem da gestão do país, das vossas fontes também que sempre evocaram, até faziam propostas complementares de aumento ou não. Sim, mas nós temos que fazer um trabalho de casa para esse governo. Quando nós chegamos ao primeiro encontro, que o governo dizer, meus senhores, para este ano a situação é esta é aquela, não sei o que lá. Nós tá bom. Receberemos a informação, seja ela qual for, faremos nosso trabalho de casa, como sempre, e apresentaremos ao governo. Dizer, não, o senhor disse isso, mas na nossa opinião é isto. Mas não deveriam estar já a fazer esse trabalho para irem já e não se perder tempo para depois virem contestar que não houve condições, o governo alega que não há e vocês não terem uma contraproposta imediata? Nós temos, a proposta existe. O senhor sabe que a situação, quer dizer, o problema existe, é visível. Está cronomizado.
o ano XY, ano Z. Então, João Tavares está, no fundo, a admitir para mim que vai exigir o aumento do salário para este ano, porque está acordado com o governo e com o Estado. Está acordado com o Estado. E vão exigi-lo. E o governo, enquanto gestor do bem público do Estado, vamos conversar sobre esse assunto. Não sei se está a entender. Vamos conversar sobre esse assunto para saber qual é a apreciação do governo relativamente a essa matéria. Porque é um assunto, felizmente, a atual chefe do governo conhece, a atual ministro da Economia conhece, estão dentro do problema. Então, acredito que nos próximos encontros estarão em altura de dizer-nos, olha, meus senhores, para esse assunto é assim, é assim, é assim. E em função daquilo que o governo vier a dizer-nos, uma ação terá uma reação. Muito bem. Fica mais ou menos clara a posição de João Tavares da ONSTEP quanto a esta questão, mas olhando, o ano passado foi um ano também bastante desafiante. Vimos muita movimentação sindical, a saúde, a educação, sobretudo, o setor privado, no caso da Agripalma particularmente. O que perspectiva nestes casos, digamos, de luta mais extrema, se quisermos, da parte sindical, que é a greve, que certamente procuram evitar, mas que aconteceram no ano passado, para este ano, poderá acontecer, ou pela abertura que para já demonstra o atual governo, como disse, tudo indica que poderá ser um ano mais pacífico e de mais diálogo? Na nossa opinião, nós fizemos uma reunião na semana passada, avaliamos tudo isso. E o cenário indica que, com este governo, pode haver mais diálogo. E quando há diálogo, dificilmente recorre-se à greve. E a nível do Ministério do Trabalho, acreditamos também que há uma figura que é bastante conhecida, que já trabalhou fez a carreira também no Ministério do Trabalho, já geriu, enquanto diretor, muitas greves, fez mediação de muitos conflitos. Então acreditamos que a estrutura desse governo pode criar um pouco mais de paz e de confiança. Porque quando nós falamos de liberdade sindical, porque o governo anterior não era árbitro. Não era árbitro. O papel do governo e do Ministério do Trabalho é mediar. Embora o governo seja gestor de coisa pública, quando se trata da saúde, da educação ou de serviços públicos, o governo tem que ser sempre o árbitro. Não pode ter o chapéu da entidade empregadora. Se tiver chapéu da entidade empregadora, tem que chamar um mediador neutro para mediar o conflito. Mas, ao contrário, naquele governo, desde o ministro do Trabalho até o resto, eram todos lá do patronato. Porque quando nós recorremos à manifestação da Agripalma e recorremos à ajuda das Sua Excelência do Presidente da República, porque da parte do governo não estava a desempenhar seu papel. É a primeira vez que nós vimos um governo a defender claramente a entidade empregadora, ao ponto de fazer declarações gravantes, berantes, de declarar uma greve ilegal quando não é verdade. A partir do momento que a entidade empregadora recebe os documentos chamados prévio de greve, aceita negociar com o sindicato, já a prévia de greve já não é ilegal. Portanto, isto para nós, a nossa expectativa é que com este governo essas questões poderão não acontecer. Mas se vier a acontecer, nós teremos nossa atuação como sempre. Não vamos ceder para ninguém. Vamos seguir o que está na lei. Mas o que nós queremos é que haja estabilidade no país, haja paz e que o diálogo seja a chave de todo o processo. Essa é a nossa esperança. E se houver o diálogo, acredito que as coisas vão ser resolvidas da melhor forma. O atual primeiro-ministro, na tomada de posse, fez algumas
promessas, incluindo cortes nas despesas desnecessárias, cortes nas viagens, optando, no fundo, na redução dos custos da administração pública. São palavras para já que, se vierem concretizar em medidas, agradam o sindicato ouvir isso, um governo mais cauteloso, digamos, nas despesas públicas? Nós primamos pela contenção das despesas, ou seja, gastos desnecessários. Porque uma gestão tem que realizar despesas, mas despesas fúteis não justifica. Portanto, a despesa com salário, com funcionamento da instituição e manutenção dos bens móveis e imóveis da instituição são chamadas de despesas obrigatórias. Então, daí, não tem como o governo cortar. Só no caso extremo é que se chega a esse ponto. E um bom gestor, na nossa experiência, deve reduzir muitas coisas que não são necessárias. Portanto, se o governo entende que viagens desnecessárias é um prejuízo para a economia do país e cortar, não sei, nós não vamos contra. Mas comparando o que os outros faziam, o outro fazia, em relação a todos os outros governos que nós já conhecemos, não tem nada a ver. Por isso que aquilo que disse, nós acompanhamos também de perto o discurso do primeiro-ministro na tomada de posse. E vamos esperar para que as coisas aconteçam. Deixa-me olhar um pouco para o setor privado. O João Tavares falava disso. O último acordo que tiveram com o governo de 2018 a 2022 pelo menos ficou previsto o aumento do salário na função pública, mas entretanto já não se tem falado do setor privado. Como é que o sindicato vê para isso? Infelizmente, a estratégia que nós utilizamos não foi melhor. Não, foi boa, mas não teve sucesso. Por quê? Nós pressionamos o governo para melhorar o salário na função pública. Por quê? Sempre que nós negociamos com o setor privado, os patrões nos dizem: estão a reivindicar salário, quando é que o Estado paga? Tacitamente assim, na nossa barba. Eu já fui vítima disso de N patrões. De tanta conversa dessa, nós dizemos: não, vamos ter que pensar 2 vezes como inverter essa situação. Porque em 2018, creio, houve salário mínimo, que se fixou o salário mínimo nacional. Fixamos o salário mínimo na função pública 1.100. E no setor privado foi até 1.600. Então, isso funcionou. Se o privado paga melhor que o público, a tendência é esvaziar o saco do público, que tem enchente de pessoal, para o sector privado, para uma nova dinâmica na economia. Mas enquanto o privado vai pagar pessimamente mal, explorar as pessoas preferem ficar no público, como estão, e não ir para o privado. Mas se o privado criar condições de trabalho, começar a dar um salário mais ou menos razoáveis, superior ao Estado, a tendência é ir para o setor privado. E quando é que vão priorizar essa luta para o setor privado? Quando nós terminamos aquela grelha, fixamos aquele acordo com o ex-governo de Bom Jesus, a nossa expectativa é que no ano seguinte iríamos negociar a questão do sector privado. Infelizmente, o povo fez a sua vontade. Elegeu-se um novo partido para liderar o país e nós estávamos à espera, com o tal governo, começarmos a projetar
a questão do salário mínimo no sector privado. Infelizmente, não houve condições objetivas nem subjetivas para levarmos avante esta luta. O que nós estamos tentando a fazer é, bilateralmente, com aqueles sectores, discutir as condições salariais e condições de vida. Por isso que houve aquela questão de greve na Gripalma. Muito bem. João Tavares, voltando ainda a esta questão, vão defender, quando tiverem que defender, a revisão da grelha salarial no seu todo ou a questão do aumento em cada setor que estiver nesta altura mais baixo? O salário base, se calhar o salário médio, o que é que vão defender? A revisão da grelha no seu todo, o tal reajuste ou o aumento dos escalões mais baixos? Nós vamos ver o que é que este governo deixou como tal chamado reajuste. Eu acho que o atual governo tem um projeto, tem um dossiê, seremos informados em função da informação que tivemos sobre o projeto, o tal famoso projeto que o ex-primeiro-ministro diz. Então, em função disso, vamos ter que emitir a nossa opinião e encontrar uma saída consensual para a melhoria das condições de vida e do trabalho dos funcionários públicos e também do setor privado. Muito bem, João Tavares, deixo-lhe os últimos minutos para questões mais genéricas que queira também aqui relançar para quem nos ouve e vê. Bem, da nossa parte, nós gostaríamos de deixar claro, exigir dos trabalhadores maior unidade, solidariedade. Porque sozinhos não faremos nada. Porque toda a luta do trabalhador foi ganho através da união, da solidariedade, de um por todos, todos por um. E dizer aos trabalhadores, aos funcionários públicos, que os partidos não nos põem dinheiro no bolso. O nosso bolso, a nossa carteira, enche através do nosso conhecimento técnico e da nossa força física. Se não temos saúde, não temos conhecimento, o patrão não precisa de nós. O patronato usa-nos como descartáveis. É isso que os trabalhadores têm que entender. Nenhum patrão é amigo do trabalhador. É amigo da força do trabalhador, porque ele é capaz de fazer, exercer força física, e da capacidade técnica científica que o trabalhador tem, do conhecimento, o que ele sabe fazer. São essas duas coisas que o patrão precisa, seja ele privado, seja ele público. Fora disso, nós somos um descartáveis. Então, é necessário que o trabalhador comece a entender isto. Não justifica estar no trabalho, em briga com colegas, por causa do partido. O partido é como a igreja, ou digamos religião. O partido é como futebol, os clubes. O partido são essas coisas. Cada um escolhe o caminho que achar melhor. Mas não pode ser motivo para a divisão dos trabalhadores e dos funcionários nos sectores públicos e nas empresas. Portanto, é esse apelo que eu gostaria de fazer mais uma vez para pôr tudo isso de fora. Focalizar naquilo que é nosso bem-estar. Nosso bem-estar é a nossa família, os nossos filhos, a nossa mulher e os outros agregados que nós temos à nossa volta, que nós temos que sustentar com este bom ou mau salário que nós recebemos. Portanto, é isto que eu gostaria de deixar e da nossa parte, da parte da ONSTEP, agradecer e desejar sucessos pela essa equipa, os seus colaboradores da RSTP, somos todos primos. Obrigado, João Tavares, é o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Estivemos aqui a passar um pouco em revista os desafios do movimento sindical em São Tomé e Príncipe e também as expectativas para o ano 2025, que para já começou também com um novo governo, um novo primeiro-ministro, um novo ministro do Trabalho, na qual, nas palavras do secretário-geral da ONSTEP, depositam alguma expectativa para a melhoria do clima do diálogo entre os sindicatos
e as entidades patronais em São Tomé e Príncipe em prol dos trabalhadores. Nós agradecemos por terem estado conosco. Continuem sempre ligados à RSTP. Nós somos a voz do povo ao serviço da comunidade.